Durante séculos sempre nos foi dito que tínhamos que acreditar na história do Êxodo apenas por fé. Nos foi ensinado que o Monte Sinai onde Moisés recebeu os 10 mandamentos enviados por Deus era localizado no Egito. Mas o mais curioso é que não existe evidência alguma que o Monte Sinai fica localizado no Egito. A Bíblia também diz mais de 70 vezes que os israelitas saíram do Egito para Midian. E nos dias de hoje sabemos que Midian fica localizada na Arábia Saudita. Será verdade que o livro do Êxodo teria poucas evidências? Ou teríamos encontrado o lugar errado? A tradição de que o Monte Sinai se localiza no Egito, mais propriamente na Península do Sinai, apenas apareceu no século IV d.C. Mas através de fontes judaicas cristãs e islâmicas é possível saber que existe uma tradição de 600 anos mais antiga. De acordo com essa tradição, o Monte Sinai está a noroeste da Arábia Saudita. Várias fontes históricas relatam que o Monte Sinai é a montanha mais alta perto de uma cidade chamada Al-Bed. E hoje se sabemos que Al-Bed é uma pequena cidade localizada na Arábia Saudita. Os moradores dessa região chamam esta montanha de Jabal Mousa, que significa a montanha de Moisés. A Bíblia diz que Deus desceu sobre o Monte Sinai em forma de fogo, e o mais curioso desta montanha é que uma das suas principais características é que o seu topo tem uma tonalidade mais escura que o restante da montanha. Através do livro do Êxodo é possível que a travessia do Mar Vermelho ocorreu em um local chamado Yan Suf. Existiam duas possibilidades de travessia entre o Egito e a Arábia Saudita. A primeira está no Estreito de Tira no final da Península do Sinai no Egito, e a segunda possibilidade seria na praia de Novelba no Egito. O Dr. Glenn Fritz, que é perito em geografia ambiental, realizou uma série de estudos nas terras onde a travessia do Mar Vermelho poderia ter ocorrido. Ele encontrou apenas um lugar exato onde a travessia poderia ter ocorrido, e esse local é na praia de Nuveiba no Egito. Ele também conclui que a praia de Nuveiba tem quase 5 km de comprimento e 3 km de largura, o que daria perfeitamente para o povo hebreu acampar. Nesta praia os hebreus estariam exatamente encurralados entre montanhas, exército do faraó e o mar, assim como relata a Bíblia. O Dr. Glenn Fritz também conclui que existe um caminho submerso nas águas nesta mesma praia, e este caminho não é muito íngreme, o que facilitaria mais ainda a travessia se as águas se separassem. Alguns tempos mais tarde o Dr. Leonard Molan realizou pesquisas subaquáticas nesta praia e encontrou corais com formas estranhas. O que leva a acreditar que fossem possíveis restos do exército do faraó. De acordo com sua teoria, os corais envolveram os restos das carruagens e rodas do exército, e obteve a forma destes depois que se dissolveram. A equipe do Dr. Mulan também encontrou restos de metais que se assemelham às rodas das carruagens do exército do faraó. Depois da travessia do Mar Vermelho, Moisés e os israelitas pararam em um lugar perto do Monte Sinai chamado Elim. Segundo a Bíblia, esse lugar tinha 12 poços e 70 palmeiras. No caminho para o Monte Sinai na Arábia Saudita existe um local a qual os moradores chamam de Elim, e este local tem muitas palmeiras e até hoje 12 poços. Um importante fato que teria acontecido durante o Êxodo foi o incidente do bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai falando com Deus, os hebreus pediram a Arão que construíssem um bezerro para que o adorassem. E segundo a Bíblia, Arão montou um altar em frente ao bezerro que tinha construído. Hoje podemos ver à frente da montanha os restos do que poderia ter sido ali o local de adoração feita ao bezerro. Neste local também é possível ver gravuras de bezerros e pessoas adorando esses bezerros. Nesta estrutura também é possível observar um ciclo onde a pedra foi derretida, o que faz todo sentido, pois em Êxodo 32:20 diz: agarrou o bezerro que eles fizeram, derreteu no fogo e moeu até virar pó espalhando na água. Então fez o povo de Israel bebê-la. Those who will not live by the law shall die by the law.
Outro grande acontecimento foi quando Deus ordenou a Moisés que ferisse a rocha para que dela saísse água para o povo beber. E um fato muito interessante é que o próprio historiador Flávio Joseph, que viveu em 37 a 100 anos depois de Cristo, disse que essa pedra que foi dividida por Moisés ainda podia ser vista no seu tempo. Ele também disse que essa rocha era tão grande que jamais poderia ser movida. Seria possível, depois de séculos, que esta rocha dividida ainda existisse nos dias de hoje? A resposta é sim. Os beduínos que moram perto deste local a chamam de a água de Moisés, ou a rocha de Moisés. Este local está no topo de uma colina de 40 a 60 pés de altura, sendo que a própria rocha chega a medir aproximadamente 15 metros de altura. O que é realmente impressionante sobre o local dessa rocha é que as outras rochas que estão ao lado dela são bastante suaves com aparência de lisas, o que dá a entender que passaram por lá milhões e milhões de litros de água. Existem ainda muito mais evidências de que o Monte Sinai fica mesmo na Arábia Saudita e não no Egito. Mas relatamos aqui as principais para o vídeo não ficar muito longo. Mas agora o mais importante, lembre-se, a Bíblia tem um padrão muito claro quando Deus não usa o melhor ou o mais forte. O próprio Moisés estava inseguro quando Deus lhe enviou ao Egito para libertar o seu povo. Ao invés de usar aquele que é mais qualificado, Deus usa sempre aquele que é menos esperado, o inseguro, o oprimido, o falho. Aquele que tem dúvidas, o fraco e humilhado. Todos nós podemos fazer a diferença na vida de alguém ou do mundo. Assim disse Jesus: e permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32.